Boa tarde. Há mais de uma semana que eu não aparecia, que eu não dizia nada, que eu andava para aqui escondida. Hoje resolvi fazer este videozinho pequenino, pelo menos eu vou tentar que seja pequenino, para dizer que pronto, estou aqui. O pai já descansou, como toda a gente sabe. A vida tem que continuar, mais empurrão, menos empurrão com a barriga. E pronto, eu gostava de conseguir exprimir isto por umas palavras mais enfáticas, mas é um bocadinho difícil. Os últimos dias com o pai foram inestimáveis e insubstituíveis. Tudo aquilo que vocês possam pôr de adjetivo dentro do género, eu não trocava nenhum minuto, nenhum segundo que eu passei com ele por nada deste mundo. Mudei muito, tornei-me uma pessoa melhor, não tenho dúvidas nenhumas disso. Não voltava atrás por nada. Se voltasse atrás fazia as mesmas coisas que fiz, porque o pai foi um presente. Poder partilhar estes últimos tempos da vida do pai com ele foi um presente que a vida me deu, porque eu descobri uma série de coisas a meu respeito. Descobri que tenho uma capacidade gigantesca de dar amor sem pedir nada em troca, que sou extremamente forte e que consigo aguentar estaladões da vida e pontapés, que se for preciso, em nome do equilíbrio e da paz de terceiros, neste caso do meu pai, que eu adorava e que eu faria tudo para diminuir a dor e para diminuir qualquer impacto negativo que houvesse, e que eu defendi com unhas e dentes, quase como a gente faz quando é com um filho nosso. Defendi e defenderia sempre. Não mudava nada, aprendi muito em termos práticos, aprendi muito a nível de técnicas de enfermagem, de maneiras de fazer pensos, mesmo de terminologia médica, porque eu precisava de saber tudo para poder evitar que outras pessoas mexessem mais nele do que aquilo que fosse necessário, porque de resto tinha que ser eu, porque era comigo, era eu. Ele teve aquele problema nas costas, na pele das costas, em que era preciso aplicar oxígeno de zinco e depois retirar com amendoins doce e depois reaplicar várias vezes ao dia. Eu perdia horas, eu ganhava horas a fazer isso todos os dias, a retirar e a reaplicar para evitar ferida, ou para depois na última semana já não era uma questão de evitar ferida, era uma questão de evitar que a ferida aumentasse e diminuir o desconforto que a ferida que o pai tinha nas costas produzia. Eu não queria que ninguém lhe tocasse nas costas, proibi toda a gente de tocar nas costas, porque a única pessoa que conseguia fazer aquilo que eu sabia, que eu tinha a certeza absoluta que estava a fazer aquilo com todos os cuidados necessários, era eu. E então ninguém lhe podia tocar. Era eu ou o enfermeiro que lhe vinha fazer os pensos e que eu ajudava, porque eu sabia que nós tentávamos ao máximo não lhe provocar qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de dor. Tenho memórias fabulosas com o pai nos últimos tempos, sim, fabulosas mesmo. Às vezes que ele me disse, que eu lhe dizia à noite quando lhe ia dar um beijinho, gosto de ti, e que ele dizia, eu também, filho, gosto tanto que nem sabes. Quando chegámos a um determinado ponto, por exemplo, na quarta-feira, a última vez que a mãe o veio ver, ele faleceu na sexta, e eu estava-lhe a dar o batido, e ele estava a beber o batido, e eu olhei para ele e vi que ele não queria mais, mas ele não me disse que não queria mais, porque enquanto ele estivesse a dar batido, ele engolia, ele bebia, porque ele sabia que era bom para ele. Se eu estava a dar era porque era bom para ele. Mas eu olhei para ele e vi que ele já estava naquela cabeça, estava a passar, mas quando é que o batido acaba, o batido não acaba, eu vou ter que continuar a ver isto até quando? Eu vi no olhar dele que ele já estava farto de batido, e eu disse, não queres mais batido? Pois não. E eu disse, então pronto, bebes lá, vou guardar no frigorífico e daqui a bocadinho bebes o resto. E foi depois o que fizemos, mas não foi preciso.
mágico nesta situação que eu estou a contar agora foi o facto de eu não precisar que ele não precisar dizer nada e eu não precisar, só perguntei porque tinha pessoas ao pé, porque senão eu provavelmente nem teria perguntado, tinha só dito, olha, pronto, por agora já chega, depois daqui a bocado bebes. E então essa cumplicidade que se criou entre mim e o pai é uma coisa sem preço. E depois, pronto, o momento do falecimento, que é um momento só nosso, em que ele tentou falar e não conseguiu e então abraçou-me, é assim uma coisa que fica comigo para sempre e é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, porque o meu pai deu-me, assim, eu dei-lhe uma quantidade incondicional de amor sem esperar nada em troca, que é uma coisa fantástica, a capacidade que nós temos de amar sem esperar retorno. E que eu não sabia que tinha em mim esta capacidade com este tamanho. E depois no final, aquele final em que ele me abraça, foi o retorno de tudo aquilo que eu lhe tinha dado, multiplicado assim por 1 milhão, porque todos os dias ele me dava esse retorno. A cada etapa que nós completávamos, cada vez que eu lhe punha o creme nas costas e terminávamos, eu dizia-lhe, agora ficas deitado para esse lado durante mais um bocado, que é para o creme secar, e ele ficava, e depois eu ia e dizia, pronto, já podes virar, metia uma compressa e pronto, já podes virar. Cada bocadinho desses era uma vitória, era aquela sensação de que fiz aquilo que devia ter feito, e ele sabia, e ele mostrava que sabia que era assim. Portanto, todas essas pequeninas coisas foram pequeninas recompensas que ele me deu pelo trabalho que eu tive. Trabalho que não foi trabalho nenhum, mas pronto, mas que ele achava que dava trabalho. Ele dizia, é tanto trabalho que eu tua filha dizia, não dás trabalho nenhum, acho lá que tens durante muito tempo. Portanto, ele recompensou-me ao longo deste tempo que eu tive com ele, estes últimos tempos. Eu não vou falar do passado, vou só falar nestes últimos tempos. O passado nem sequer se põe nesta equação. Seria um vídeo de horas. E depois, pronto, todo aquele amor enorme foi recompensado naquele momento e aquele momento ajudou-me a ultrapassar tudo aquilo que se passou a seguir e que foi dificílimo. Todos os dias que estivemos à espera para ouvir do tribunal, que o tribunal chamasse, para prestar declarações sobre a autópsia que o Garcia Dorta requereu por uma questão meramente burocrática, mas pronto, o problema foi que, como a informação não estava a circular entre as duas, portanto, entre o hospital e o tribunal, a coisa não se desenvolvia e então arrastou, tanto que o funeral do pai faleceu uma sexta-feira, o funeral foi uma quarta. Toda essa situação, todo esse esticar dos nervos, tipo cordas de piano, aqueles dias em que eu vinha do quarto para a sala e ia da sala para o quarto quase de gatas, porque as pernas tremiam, porque eu não tinha forças, porque eu tinha quedas de tensão, mas aguentava e não me queixava, porque o que eu tinha comparado com o que ele tinha tido não era nada. E então tudo isso foi embrulhado naquele amor muito grande que ele sentia por mim, que eu sentia por ele e que nós conseguimos manifestar um pelo outro ao longo destes últimos dias. De maneira que o facto do pai ter falecido é uma dor muito grande, é um corte com papel, é a única coisa que eu consigo comparar, é um corte de papel que fica a doer. Não dói mesmo na altura a gente fica atordoados com a morte do pai. Quando a gente tem um corte de papel, a gente na altura não sente, a gente só se apercebe passado um bocado que se cortou com o papel há um bocado atrás e depois fica a doer. E então é um bocadinho assim, mas existe o conforto de que o pai descansou e de que o pai foi feliz na medida do possível, no tempo em que esteve connosco, pelo menos eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para o fazer feliz, pelo menos para limitar o desconforto. Eu acredito que lá dentro do peito dele, ele sentisse felicidade
dei-os, gosto tanto, tanto de ti, filha, que eu guardo e vou guardar sempre assim junto ao meu coração, e que eu me vou lembrar de muitas vezes, e aquele último abraço é impagável, é inesquecível, é inolvidável, é assim daquelas coisas que a gente guarda numa caixinha forrada a veludo azul e guarda para o resto da vida. E depois foi o grande presente de vida que ele me deu, que foi mostrar-me que não, eu não sou uma pessoa fraca, que não, eu não sou uma pessoa que não sirvo para nada, nem que estou aqui só a servir de burden para os outros, mas que eu sou uma pessoa forte, capaz e que consigo muito mais do que aquilo que eu sequer imaginava. Esse foi o presente que ele me deixou, o legado que ele me deixou, foi que eu tenho que acreditar em mim, porque eu sou realmente capaz. E apesar dos pesares, apesar da dor, que fica, é daquelas dores que a gente, as dores crónicas com que a gente fica, que a gente às tantas habitua-se a sentir aquela moinha, mas é uma moinha ao contrário de todas as outras, é uma moinha boa, é uma moinha positiva, é a recordação de que ele está aqui e só vai deixar de estar, só vai deixar de existir, só vai deixar de ser quando eu morrer, porque enquanto eu viver, enquanto o meu coração bater, ele vai estar sempre vivo aqui dentro. E isso ninguém nos pode tirar aos dois, nem a mim nem a ele. E não há dinheiro que pague isso, não há nada, nem dinheiro nem nada neste mundo que substitua uma coisa dessas. De maneira que eu, quando recordo o pai, quando recordo o que se passou, com tristeza, porque é triste ver uma pessoa passar de em meia dúzia de meses, nem foi meia dúzia de meses, foi 1 mês e meio praticamente que ele, talvez nem tanto, que ele se tornou daquela pessoa forte em quem eu me refugiava e que era o meu rochedo, numa pessoa frágil para quem eu passei a ser o rochedo e para quem eu tinha que estar ali de pedra e cal, mesmo que me tivesse a partir toda por dentro, mas tinha que estar de pedra e cal, porque se eu abanava, ele abanava também. A única vez que eu realmente me descontrolei, que foi quando ele teve uma hemorragia pela ferida que ele tinha no pé, pela úlcera que ele tinha no pé, onde da perna que tinha bypass, claro, a outra não tinha pé. Nessa vez eu descontrolei-me também, foi uma série de situações juntas. Descontrolei-me com a assistente que tinha estado a cuidar dele e que tinha ido contra as recomendações que eu lhe tinha feito, e eu tive que lhe chamar a atenção, e no momento em que lhe chamo a atenção, logo a seguir levanto o lençol e vejo que havia sangue no colchão porque ele estava a sangrar do pé. Eu nesse momento entrei em pânico e não consegui disfarçar porque foi demasiado inesperado, e ele nessa altura percebeu-se que eu estava realmente assustada, e foi a única vez que ele se descontrolou e eu tive que lhe dar medicamentos para as dores, porque ele automaticamente ficou com dores, porque até ali não tinha. Tinha muito a ver com a ansiedade, a minha ansiedade provocou-lhe uma ansiedade nele que ele não conseguiu controlar. E então, nessa altura, foi quando eu chamei o INEM pela segunda vez na última semana. Telefonei a um médico amigo meu, perguntou o que é que devia fazer para confirmar, porque entretanto, lá está, eu fiquei completamente. E então, depois liguei ao INEM, depois vieram uns técnicos que disseram que era preferível ficar em casa e fizeram um penso de compressão e vejo a coisa pelo lado positivo, é sinal que a perna está a vascularizar, porque 48 horas antes, ou na véspera, nós tínhamos ido ao hospital e a perna tinha feito uma isquemia e não estava a vascularizar, de maneira que tudo isso junto faz com que eu me tenha tornado uma pessoa melhor, tenha criado uma melhor autoimagem, porque, e foi o pai que me ofereceu isso. Foi o pai que me deu isso e que me mostrou: vês, filha, tu não és aquilo que pensas, tu és mais forte que aquilo que pensas, tu aguentas mais do que aquilo que tu sequer imaginas,
e eu preciso de ti porque tu és o meu rochedo, como eu fui o teu. E foi exatamente isso que se tratou. Durante a minha vida toda, o meu pai esteve sempre ali, sempre. Quando eu precisava de alguma coisa, eu ia ter com ele, chorava no ombro dele. E depois, nos últimos tempos da vida dele, eu pude retribuir um bocadinho daquilo que ele fez por mim durante a minha vida inteira. E fui eu o rochedo dele. E pronto, é como eu digo, não há nada que dê para explicar o transbordar de sentimento que é o que eu estou a tentar passar neste vídeo, porque eu quando penso no pai, isto para terminar, eu quando penso no pai, quando penso no falecimento do pai e no facto do pai ter descansado, a única coisa que eu consigo sentir acima de todas, não é a única, é a coisa que eu sinto acima de todas, é um amor muito grande, uma paz muito grande. Sei que ele está em paz, sei que ele descansou e tenho a certeza que lhe contribuiu um bocadinho para que os últimos dias não fossem tão difíceis. E isso para mim é a coisa mais importante e mais ternurenta e mais doce que eu poderia querer. Agora chegou a altura de eu empacotar tudo aquilo, todos os ensinamentos, todos os fazer a resenha da matéria dada e pronto, e descobrir a pessoa bem que me tornei, porque agora eu vou palpando terreno, vou vendo onde é que estão os limites, porque eu transformei-me noutra pessoa, não totalmente, mas em determinadas coisas eu transformei-me noutra pessoa e ainda estou a tentar descobrir que pessoa é essa, porque eu lembro-me de pensar algumas vezes, passo a imodéstia, mas lembro-me de pensar algumas vezes durante este período que se eu fosse uma pessoa que não eu estivesse a ver de fora, eu era fã daquela mulher, e aquela mulher que estava a cuidar do pai era eu. Portanto, se eu era fã daquela mulher, eu tenho que gostar de mim, e se eu gosto de mim, tenho que agir em conformidade e tenho realmente que mudar aquilo que tem que ser mudado e que eu nunca tive coragem para mudar. Tenho que fazer aquilo que tem que ser feito e que eu adiei durante a minha vida inteira, vá-se lá saber porquê, porque foi esse o legado que o meu pai me deixou, a confiança em mim e a certeza que tenho capacidade para fazer aquilo que não cheguei a fazer, por achar que não tive. De maneira que agradeço ao meu pai tudo aquilo que ele fez por mim, tudo aquilo que ele me mostrou até o último segundo de vida, até o último sopro. E tchau, pai. Estás sempre aqui dentro até eu morrer e a gente qualquer dia vê-se. Beijinho.